Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Agora é tempo, é momento, é ocasião de culto ao Senhor. Que o Senhor receba nossos louvores nessa noite e que a gente adore a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor te fortaleça, te anime e te sustente nesse momento. Que a bênção do Senhor repouse sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos cantar e depois vamos ler a Escritura. Vamos entoar o hino 21 do Inário Novo Cântico e depois uma família mais do que especial aqui da nossa comunidade vai ler para nós e conosco o Salmo 148, os dois últimos versos, os versículos 13 e 14. Então já pega a sua Bíblia e vá abrindo no Antigo Testamento, no Salmo 148, versículos 13 e 14. Vamos cantar. Ao Deus de Abraão louvai, no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, espumanda seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar o céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos fazer a leitura do Salmo 148, versículo 13 e 14. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer pelas nossas vidas. Eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão agora ouvindo da tua palavra, que vão assistir a esse culto. Senhor, proteja cada vida, cada família. Senhor, derrama sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos.
Cuida, Senhor, de tantas famílias que estão sofrendo, de tantas pessoas que estão passando dificuldade nesse momento, tantos doentes, Senhor, conforta o coração dessas pessoas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos abençoe a cada dia, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. Nós temos o privilégio de podermos adorar a Deus, temos o privilégio de termos condições de louvá-lo. No entanto, uma das maiores bênçãos da vida cristã é o privilégio que temos de implorarmos a graça e o favor do Senhor, do eterno Deus, sobre as nossas vidas. Vivemos dias difíceis. Talvez você esteja passando uma situação que nunca imaginou passar. Talvez você está enfrentando uma dor, uma luta que você jamais imaginou que passaria. Talvez você está sentindo algo que você jamais imaginou que sentiria. É hora de nós implorarmos a graça do Senhor sobre nós. Vamos orar? Entregando toda a nossa vida, todos os nossos problemas, todos os nossos sonhos e decepções ao Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos na Tua presença. Obrigado por esse tempo de culto ao Senhor. E nesse momento rogamos, ó Pai bendito, a Tua misericórdia, o Teu socorro, a Tua assistência sobre nós. Ó Pai, visita o coração dos aflitos. Acalma esse coração, serena esse coração. E ó Deus, que a gente possa experimentar neste exato momento da paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento. Ó Pai, guarda-nos, vivifica-nos, nos fortaleça, nos encoraje. É a nossa oração nesse momento, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar um cântico que diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Vamos cantar. Quando o medo vem, invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Quando o medo vem, invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa aflição. Confiamos no Teu poder. Nos deixe ver a Tua mão, se para o sim ou para o não, te entregamos nosso viver. Tu és a nossa fortaleza, refúgio em meio à tribulação. Excede o nosso entendimento, traz paz ao nosso coração. Meu Deus, te damos toda a glória. Tu és Senhor da nossa salvação. Em Tuas mãos está a nossa história. Aponta o caminho e direção. Estamos meditando sobre a inspiradora e curiosa história de Davi,
um homem que nunca desistiu de Deus e nem Deus desistiu dele. E é nessa insistência, é nessa perseverança dupla e santa que a história de Davi se reveste de beleza. Depois que Davi venceu o duelista filisteu, o gigante Golias, ele passou a viver no ambiente da corte de Saul, na cidade de Gibeá. Davi atuava como músico-terapeuta do rei e oficial do exército israelita. No entanto, no convívio mais frequente, mais estreito com Davi, Saul foi ficando cada vez mais intimidado, enciumado, de modo que passou a perseguir Davi, que precisou fugir apressadamente para salvar a própria vida. No meio de grande angústia, no meio de grande dor, Davi partiu para a cidade de Nob. Lá havia um santuário e um sacerdote. Davi chegou no santuário com fome, sem arma, e saiu de lá alimentado e equipado com a espada de Golias. Dali, Davi foi para a cidade filisteia de Gate, governada pelo rei Aquis. Talvez esse foi um movimento tático motivado pelo completo desespero, fugir de Saul para encontrar proteção entre os inimigos de Saul. O fato é que agora Davi encontra-se sob poder dos filisteus e ele percebe que não tem condições de fugir do seu passado, nem de fugir do seu futuro. Em Gate, Davi foi reconhecido como rei de Israel e como um dos principais atores da recente vitória do exército israelita sobre o exército filisteu. Por estar em território inimigo e por ter sido reconhecido, Davi acabou sendo detido pelos filisteus. Olha, dificilmente ele sairia daquela situação vivo. A situação foi tão crítica e perigosa que o autor de 1 Samuel fez questão de registrar que Davi, ali preso, sentiu muito, mas muito medo. Nesse contexto de prisão, Davi teve uma ideia esquisita, mas que acabou dando certo. Ele se fingiu de louco. A performance teatral de Davi foi tão boa que acabou convencendo o rei filisteu de que era mesmo maluco e acabou sendo dispensado. Olha, é muito importante considerarmos essa história, pois hoje vamos refletir sobre o Salmo 34. E o Antigo Testamento conectou esse salmo a esse episódio da vida de Davi. O Salmo 34 surgiu nesse ambiente, nesse contexto, no mínimo inusitado e improvável, mas que revelou a bondade e a misericórdia do eterno Deus. O Salmo 34 é sapiencial, é de sabedoria e é alfabético. Cada verso do Salmo 34 começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Falta apenas uma letrinha do alfabeto. No Salmo 34 combina-se louvor, ações de graças e instrução ao estilo do livro de Provérbios. Aliás, louvor, gratidão, sabedoria são realidades que geralmente caminham de mãos dadas. Como já foi dito anteriormente, a tradição bíblica atribui a origem do Salmo 34 àquele episódio em que Davi precisou fugir do rei filisteu. O sobrescrito do Salmo 34 afirma que Davi fugiu do rei Abimeleque. Contudo, o livro de 1 Samuel afirma que Davi fugiu do rei Aquis. Parece contraditório, mas essa aparente contradição possui fácil explicação. O reformador João Calvino, comentando esse texto, afirmou que é provável que o termo Abimeleque fosse a designação comum dos monarcas dos filisteus, como Faraó era o título comum dos monarcas do Egito e César o dos imperadores romanos. Bem, ninguém foge de uma coisa boa. Ou seja, Davi estava em apuros, em situação crítica, quando resolveu orar naquele momento dizendo: Senhor, eu te louvarei em todo tempo, mesmo
nesse período adverso, nessa crise que eu estou experimentando. Podemos aprender com o Salmo 34 diversas e preciosas lições para as nossas vidas espirituais. A primeira lição que aprendemos com o texto é que sempre é tempo de louvar a Deus. Sempre é tempo de louvar a Deus. Acompanhe a leitura dos 2 primeiros versos do Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Davi não consegue esconder sua satisfação por estar longe do território filisteu, do território inimigo. Davi enaltece a grandeza de Deus, prometendo conservar na memória o bem que lhe foi concedido. Essa passagem nos ensina que o louvor não é definido pelas circunstâncias da vida, mas pela atitude do coração. Essa é uma importante lição. O Salmo 34 é um convite ao louvor e à maturidade espiritual. Nele, o salmista manifesta o seu compromisso de louvar ao Senhor em todo o tempo. Louvar ao Senhor ao ganhar o que se desejou, ao ter o pedido atendido ou ao ser surpreendido por uma ótima notícia. Não exige nada muito especial do nosso coração. A proposta bíblica, porém, é bem mais diferente e ampla. É louvar a Deus continuamente, em todo o tempo, isto é, no dia bom e no dia mau, em plena saúde e nos dias de enfermidade e pandemia, quando aplaudido ou quando criticado, ao receber uma resposta positiva do Senhor ou quando Deus nos fecha um caminho que nós desejávamos seguir. Louvar a Deus em todo o tempo implica em reconhecer que todos os planos do Senhor são planos de amor, que de fato todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, de alguma forma. E isso deve nos bastar. Essa verdade deve ser suficiente para tranquilizar e serenar o coração do fiel. Nesses versos, Davi não se gloria em sua astúcia, nas suas ideias ou na sua habilidade. Antes, Davi se gloria no Senhor, em quem Deus é e naquilo que Ele fez. Davi não atribui sua libertação à sua ideia, à sua originalidade, mas à graça e bondade do Todo-Poderoso Deus. A segunda lição que aprendemos aqui é a seguinte: sempre é tempo para se buscar a Deus. Davi nos ensina a buscarmos a Deus em todo o tempo. Não encontramos no Salmo 34 um cenário de perfeição que nos leva ao louvor, mas um louvor que é proferido a partir da realidade da vida. Os versos 4, 5 e 6 falam de medos, de temores, de angústias, de prisões. E a vida é assim mesmo, cheia de incertezas, de problemas e de adversidades. Os versos 7 e 8 nos levam, entretanto, ao reconhecimento de que, além das dificuldades, Deus continua sendo bom. Acompanhe a leitura desses versos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Anjo do Senhor aqui é um termo regular comum do Antigo Testamento para representar o próprio Deus vindo à terra. O anjo do Senhor é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que no Antigo Testamento visitava seu povo em forma pré-encarnada. Tem um versículo no Novo Testamento que se encaixa muito bem com o Salmo 34, 7. Trata-se daquilo que encontramos no Evangelho de Mateus, verso 28, ou melhor dizendo, capítulo 28, verso 20,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O salmista convida seus leitores a experimentarem do que ele mesmo está experimentando. Note o verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho certeza de que você já se enganou ao gostar de determinada comida que você achava que não gostava antes. Tem coisa que a gente precisa experimentar, que a gente precisa provar. E a Bíblia está dizendo que você precisa hoje, nesse momento, provar da bondade do Senhor. Eu já provei e tenho provado, mas eu não posso provar da bondade de Deus por você. Provar da bondade de Deus significa conhecer melhor a Deus e desfrutá-lo cada vez mais. A terceira lição que aprendemos com o texto é a seguinte: sempre é adequado temer a Deus. O temor é uma atitude sempre apropriada. Aqueles que temem o Senhor não precisam ter medo de coisa alguma, pois esse temor pode lançar fora todo medo. Quando tememos o Senhor, Ele supre tudo de que precisamos quando precisamos. Nos versos 9 a 16 do Salmo 34, o salmista fala sobre a sempre razoável atitude de temer a Deus. O verso 9 afirma o seguinte: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ou seja, esse versículo é o equivalente no Antigo Testamento a Mateus 6,33, que afirma: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A atitude de temor a Deus possui vários desdobramentos, várias consequências, segundo o salmista. Temer a Deus nos leva, por exemplo, a dizer a verdade. Vejamos o verso 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Temer a Deus também nos leva a buscarmos o que é certo. Note o versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A quarta e última lição que aprendemos aqui é que sempre é tempo de confiar em Deus. Confie em Deus, meu irmão, minha irmã. No Salmo 34, em nenhum momento Davi dá a entender que a vida de fé e obediência poupará os filhos de Deus de enfrentar problemas. No entanto, Davi afirma que se confiarmos no Senhor e o invocarmos, Deus pode sim atravessar os problemas conosco e transformá-los em bênção para nós e por meio de nós pode ainda abençoar a outros. Além de tudo isso, o Senhor também pode nos ajudar com os nossos sentimentos e emoções. Chama a sua atenção para a consoladora e animadora declaração do versículo de número 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A promessa aqui é a de que Deus estará perto de nós quando nosso coração estiver quebrantado. Deus estará perto de nós quando o nosso espírito estiver oprimido, quer sintamos a sua presença, quer não. Concluindo, alguns passam por angústias e se transformam em murmuradores. Outros passam por angústias e reconhecem a bondade do Senhor. A diferença está na atitude do coração. Qual é a sua escolha? A angústia transformou você em um murmurador ou em alguém que reconhece a bondade do Senhor? Qual é a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha? Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Eu quero convidar você para cantarmos nesse momento. Vamos declarar a grandeza do nosso Deus e Pai.
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três formam um, Pai, Filho e Espírito, Senhor e Criador, Senhor e Criador. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Estamos nos aproximando do final do nosso culto. Que bom ter a sua companhia nesse tempo de devoção e de serviço ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo de culto e imploramos a tua bênção sobre cada família, cada pessoa que está cultuando ao Senhor conosco nessa ocasião. Ó Deus, receba nosso louvor e nos fortaleça para a batalha. Nos habilite, ó Deus, para a vida. Nos ajude. Precisamos, ó Pai, do teu socorro e da tua assistência. Nos abençoe, ó Deus bendito, dando-nos uma boa noite e uma semana abençoada em tua presença. É a oração do teu povo, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Senhor da Igreja, Senhor das nossas vidas. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus eterno e bendito Pai, e que o consolo e o conforto do Espírito Santo do Senhor seja com a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém e amém.